E aí, pessoal, seja bem-vindo ao De Lima Cast, mais uma vez com um amigo especial, que é o Dr. Divago. Dr. Divago? Não, Divago, que esse aqui é meu amigo do peito, do coração. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Divago, muito obrigado por você estar aqui, nós estamos fazendo esse podcast aqui com você. Isso, é um prazer tê-lo aqui, amigo, eu sou amigo, cliente, família, é tudo de longa data, né? É um prazer ter vocês aqui no Export Center, porque com certeza, como se diz, de tijolinho em tijolinho, você fez parte da construção dessa estrutura, desse negócio, da minha carreira profissional. Então é uma honra ter você comigo aqui hoje. O Divago, para quem não sabe, é o veterinário nosso. Nós temos a Cris lá também, que é o veterinário nosso do rancho. Ele é o veterinário meu particular, uma pessoa que eu confio muito. Quando tem um pepino grande lá, é aqui que a gente corre. E quem que é o Divago hoje? Para quem não me conhece, né, meu nome é Divago Barcelos, eu tenho 18 anos de formado, formei aqui na Universidade de Uberaba, trabalho exclusivamente com cavalos desde então, tive um período nos Estados Unidos fazendo uma especialização, voltei, fiz uma pós-graduação e aí comecei a trabalhar prestando serviço. E em 2010 começamos a construção do Export Center, que é onde a gente está aqui, que foi um sonho se realizando, né? Eles que montamos aqui um centro de treinamento junto com o hospital e que a gente presta serviço tanto aqui quanto fora, né? A gente atende o íris frutal, Iturama, nos eventos, nas provas, em Barretos, nas provas da Festa do Peão, nas provas lá do Campeonato Barretos também. E, como se diz, tem muita história aí nesse percurso, né? Tem muita história. O Divago, a Organat, que é nossa parceira, que está junto com a gente, e eles são parceiros de pessoas profissionais, pessoas boas, pessoas que confiam. É o top da veterinária, de competidor, sempre a Organat está apoiando. E o Divago é um dos parceiros da Organat também, né, Divago? Sim, eu tenho uma parceria com a Organat há quase 10 anos já, que é um parceiro que a gente confia muito. Eu digo que a melhor coisa é você ser parceiro de um produto que você usa e que você acredita, né? E indica. Então, eu digo que unir o útil ao agradável, né? Então, essa parceria com o Dr. Bacila lá, com o Jorge, com a Regina, é uma coisa que já vem de muitos anos e cada vez mais sólida. E igual você falou, e nada melhor, como se diz, compor também o time Organat com os competidores, que são pessoas aí formadoras de opinião e que precisam de resultados e vivem disso, né? Então a Organat ajuda muito a gente nessa parte. Não, e para nós também ter a Organat como parceiro, né? Claro. Com a empresa desse, a gente ser um dos escolhidos para estar junto com eles. Com certeza. Né? Vamos falar um pouquinho como a gente conheceu, né, Divago? Você lembra como que a gente se conheceu ou não? De Lima, eu lembro que, assim, isso já tem mais de 15 anos, né? Vou falar de 17, 18 anos, eu acho. A gente se conheceu ali nos eventos ali de Team Penny no início, quando o Team Penny começou ali em patrocínio, né? Na sequência um curso aqui, e assim, um cara formado ali há 2 anos, desbravando o mercado, né? Entendendo ainda a realidade e o tamanho do mercado do cavalo a nível Brasil, né? E aí a gente acabou se conhecendo, né? Como se diz, ali no meio de um evento. Quem que é o Íris, né? Que é o tão famoso Íris que todo mundo conhecia e que eu não conhecia ainda. E aí eu lembro que a gente chegou lá, deu uma olhada nos animais, e aí tinha uma égua sua que você brincou, falou assim, cara, essa égua tem um detalhe, me ajuda a resolver o problema dessa égua que eu te ajudo. Foi dessa forma mesmo. Eu estava assim, sentado assim perto do trailer, a gente estava até já mais ou menos um horário desse, assim, a gente tinha terminado Final a prova. De prova. Chegou, o Divago chegou assim, normal. Quem que é o Íris? Eu falei, cara, que é? Cobrador, né? Quem que é esse cara? Será que quer me cobrar? O que foi? Eu falei, uai, sou eu, por quê? Ele falou, cara, eu estou chegando agora, sou formado em veterinário, sou veterinário, e eu quero estar junto com você aí, que você é o cara, seu nome é o nome que eu quero estar junto, e eu quero que, de repente, você dê a oportunidade para me mostrar meu serviço e tal. Nós já entrou curto direto, que ele é assim. Né? Aí eu falei assim, uai, falei para ele também, falei, uai, Divago, é o seguinte, eu posso até te indicar, sim, mas eu tenho uma égua aqui que tem problema, já passou na mão de outros veterinários,
resolve o problema dela que você vai mostrar que é competente e daí para frente vamos ver o que nós faz, o que eu puder fazer. E eu dei uma olhada na égua e falou assim, ó, deixa ela lá que deve dar uns dias eu te falo como é que é. Passei aqui, deixei, né? Ficou na época no Joãozinho, lá na Toca do Zorro. Joãozinho, depois me deu o análise técnico dela, tudo certinho. Acabou que eu ainda corri com ela muito tempo, não conseguimos selecionar, porque era uma coisa que não tinha já como. Já estava crônica, né? Mas a gente conseguiu aliviar para ela correr mais um pouco. Ela correu ainda mais uns 3 anos, ela correu. E assim, a partir daí, como se diz, meu endereço foi minha caminhonete e o trailer do Iris, durante aí praticamente 3 anos, né? Pois é, hoje o Divaldo está aqui em Uberaba, com uma clínica veterinária fantástica aqui, né? E ninguém sabe lá atrás o início como que foi. O Divaldo, ele ia para as provas, chegava lá, levava um colchãozinho, dormia atrás do meu trailer, atendia o pessoal, eu indicando como meu veterinário, ele não cobrava a mão de obra, cobrava os remédios que levava, né, Divaldo? E foi assim que ele foi, de degrauzinho em degrauzinho, ele foi conquistando espaço, conquistando, até o pessoal conhecer o trabalho dele e começar, aí sim ele começar a atender, ganhar dinheiro. Às vezes as pessoas chegam, acham que já quer, formou, já quer ganhar dinheiro, né? Nasceu pronto, né? Nasceu pronto e já quer ganhar dinheiro. E essa foi o que o Divaldo fez no início e hoje não vamos falar que é o melhor, porque tem muitos profissionais competentes aí na área, mas é um dos melhores e eu particularmente é o que eu confio, é ele. Ele, a Cris, que está lá junto com a gente, tanto é que está lá no rancho que a gente confia muito nela, né, Divaldo? Confia, a Cris é muito competente, esteve nos Estados Unidos aí com uma colega nossa lá. A Cris, ela está na fisioterapia de uma maneira muito profissional, ela estava em Kentucky agora, né? Foi onde eu fiz a minha especialização lá também, que é como se diz, o ninho do cavalo no mundo, né? Do cavalo de corrida. Então ela trouxe as tecnologias e o que tem de mais moderno na questão da físio lá, e é uma pessoa extremamente dedicada, e a gente se complementa muito, né? Que nem eu falo, ela está lá no Aras atendendo, quando é uma coisa um pouco mais invasiva de ortopedia, a gente vai, faz o diagnóstico, entra com tratamento e ela reabilita, né? E ela faz a físio e faz o suporte. Então, eu acho que a medicina veterinária, na questão de cavalo, ela foi um pouco pioneira nessa questão das especialidades, né? Não tem aquele geralzão, né? É o cara que especializou em equino, dentro do equino, voltou para ortopedia, aquele veterinário que a gente fala no passado de que atende do periquito até o elefante, hoje não existe isso mais, né? Então, cada vez mais, esse nível de especialização vai conseguindo colocar os animais com uma maior longevidade, né? Mais tempo em pista, mais tempo em prova, com qualidade e, como se diz, dentro desse bem-estar animal, a gente conseguir os resultados, né? Eles que, como se diz, a gente tem clientes que levam isso como hobby, tem clientes que levam isso como uma profissão, que é o seu caso, é a pessoa que vive disso, né? E outros que é o caso da Elaine, por exemplo, que é como se fosse filho dela, a égua, né? Exatamente, o cavalo pet que a gente fala, né? Que a pessoa, assim, leva... Quando ela veio para cá agora recente, a Jazzy, eu até falei para a equipe, falei, gente, é a filha dela. Então, vocês conhecem a Pietra? A Pietra é a minha filha, a filha da Elaine é a Jazzy. Então, assim, para vocês entenderem o grau de preocupação dela com ela e assim, não é brincadeira não, é sério. Né? É sério. Divaldo, nós falamos como nós conhecemos e tal, mas você já tinha voltado dos Estados Unidos. Conta um pouquinho como que foi o Divaldo. Saiu da faculdade? O que levou o Divaldo a querer ir para... Conta um pouquinho dessa história sua para nós. Eu sempre, meu pai é médico, meus irmãos são médicos humanos, né? E eu sempre tive essa vontade da medicina veterinária por conta da fazenda dos meus avós, dos meus pais também. E quando eu estava na faculdade aqui é a terra do zebu, né? A gente tinha muita questão durante a graduação de muito gado, né? Muito bovino na faculdade, muito cachorro e gato. Não tinha muito cavalo. Não tinha profissionais para a gente fazer estágio aqui na região. Então, aos poucos, eu fui vendo que meu curso estava acabando. A gente não tinha essa questão toda que a gente tem de informação online hoje que a gente tem, né? Que até ministro curso online e curso presencial hoje em dia. Então, assim, eu não me vi em outra circunstância a não ser dar um tiro longe, né? Dar um tiro certeiro para que eu conseguisse me tornar um profissional e conseguir viver do cavalo. Se eu não desse esse passo à frente, não sei se eu estaria aqui hoje, eu acho que muito dificilmente eu estaria aqui hoje.
E dessa maneira eu achei um programa de intercâmbio, né, de especialização internacional pela Universidade de Minnesota. E fiz o application, eu já era formado em inglês, já tinha morado nos Estados Unidos uma época, na verão, né, vamos falar assim, estudando, e aí essa foi uma vantagem que eu acho que foi um divisor de águas, porque como eu já tinha o inglês, isso me ajudou muito. Passei na primeira seleção, mandaram meu material para Kentucky, assim, primeira seleção na universidade, e aí me selecionaram e eu fui. Comecei lá acompanhando uma fazenda de reprodução de cavalo, de corrida, fui conhecendo os veterinários, tinha meus afazeres, que era uma coisa remunerada, né? Tinha os afazeres, e nas horas extras ficava com o veterinário ali acompanhando. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o maior centro de reabilitação de cavalo atleta do mundo, que é Kesmark, em Kentucky, que inclusive é onde a Cris conheceu agora recentemente. E aí foi aonde a coisa mudou, aonde eu entrei totalmente na questão da ortopedia, da reabilitação e da rotina do cavalo de corrida nos Estados Unidos, que assim, é a capital mundial, né? Então é onde tudo acontece, equipamento, tecnologia, estudo, né? E foi aí que eu, como se diz, deslumbrei, era um cenário completamente diferente do que eu tinha. E aí eu voltei com essa bagagem, entendendo que é uma economia diferente, que são situações diferentes, mas que é bom você ter essa noção, né? A gente já tinha radiologia digital nos Estados Unidos em 2004. Eu fui em 2003 e 2004, né? Então, assim, aqui no Brasil já foi ter radiologia digital 15 anos depois. Então, e aí, mas você sabendo que existe, você vai vendo até onde tudo se encaixa. E foi mais ou menos nessa pegada que eu idealizei isso aqui, que foi o Export Center. Na época, em 2010, a gente adquiriu aqui, não tinha nada, e aí, como eu monto também, a gente falou, ó, vamos fazer um centro de treinamento. O que nós temos aqui dentro do Sport Center? A gente montou um centro. O que o Sport Center aqui proporciona para... Aqui, hoje o Export Center é um centro de treinamento, que a gente já tem 20 baias de alojamento e treinamento, 8 baias de internação na parte clínica e hospital. A gente tem a equitação, hoje a gente tem uma ecoterapia vinculada com o pessoal da EcoCenter, que foi até um projeto que era um sonho meu, consegui achar essa equipe maravilhosa, que a gente compôs e conseguiu colocar isso junto e montar aqui. Então virou um centro equestre com equitação, com ecoterapia, com treinamento, com a parte de internação, com a parte de cirurgia, né? Eu montei o centro cirúrgico em 2014 aqui, fiquei operante com ele até 2016. Estamos aí num plano aí da gente voltar com esse centro cirúrgico, a gente ficou um tempo parado, porque eu sempre fui um cara da prova, né, Iris? Eu sempre acompanhei prova, sempre acompanhei os clientes, e quando eu montei aqui, eu não tinha uma equipe grande, era eu e mais um, então eu tinha que optar ou por ficar aqui ou por ir para a prova, né, para poder atender, ir para a prova. Eu voltava das provas, ia lá te atender em Turama, em Frutal. Agora, recebendo cavalo aqui para cirurgia, não tinha como fazer as duas coisas. E eu optei, em 2018, em 2017, de que seria melhor para mim voltar para a estrada, continuar atendendo os clientes fora, alguns cavalos que necessitarem de um atendimento mais próximo, a gente trazia para cá, mas e eu aumentei minha equipe. Eu cheguei a ter já 3 veterinários trabalhando comigo, 2 aqui em Uberlândia. E aí, essa situação do centro cirúrgico foi ficando mais complicada, porque, como se diz, a gente roda para tudo quanto é lado, é prova final de semana, durante a semana as visitas nos áreas, no centro de treinamento, as assistências que a gente dá. E aí... o cavalo não avisa quando vai precisar da cirurgia. E aí, por exemplo, eu agendo com você de estar lá em Turama 8 horas da manhã, chega uma cólica no dia à noite, com tudo pronto para sair, aí tem que operar, opera de madrugada, não sai. Então, resumindo, a gente entendeu que era uma coisa ou outra, né? Mas agora, com essa ideia maior, com a coisa mais assentada, eu estou revendo, porque a gente tem a estrutura toda montada, então tem a capacidade de estar operando, né, de estar trabalhando isso aí. Então a gente está revendo essa possibilidade aí da gente reativar esse centro com equipe maior, de uma maneira que a gente consiga fazer as duas coisas, consiga operar os cavalos e consiga também atender os clientes tanto em evento quanto nas propriedades, para ser uma coisa mais completa. Porque para sair dessa questão de uma coisa ou outra, né, que foi o que a gente viveu aí de 2017 agora para frente. Né? Eu digo que de 2007 até 2010 eu estava na estrada com vocês, tive uma pausa aí até 2017, 2017 eu retomei, já estamos 6 anos aí de novo com essa pegada. Mas já com esse projeto da gente voltar a essa questão, que aí a gente fica um centro completo. Hoje a gente opera muita coisa de ortopedia, que não requer o centro cirúrgico, mas abdômen agudo, osteossíntese, essas coisas mais invasivas, hoje a gente não está recebendo, está encaminhando. Mas a gente tem um projeto aí dentro de um ano, aí, se Deus quiser, a gente conseguir restabelecer, aumentar a nossa equipe, para a gente estar conseguindo fazer isso também. Edivaldo,
Agora é uma curiosidade do Íris, eu tenho certeza que grandes parte de quem mexe com cavalo, que compete, tem essa curiosidade. O mundo do cavalo, lá nos Estados Unidos, certo? Não vou nem falar específico, como fala? Kentucky. Não vou nem falar específico lá. O mundo do cavalo lá nos Estados Unidos e o mundo do cavalo nosso aqui. Faz uma comparação mais ou menos. Bom, assim, uma coisa que eu sempre coloco é que até nos Estados Unidos o mundo do cavalo de corrida é muito diferente do mundo do quarto de milha. São situações diferentes. Animais em relação a números, a estrutura que o pessoal monta envolvida, ao dinheiro que envolve nisso tudo. O que roda a economia do estado de Kentucky é o cavalo, primeira coisa. Segunda coisa, tabaco, aí tem o uísque também, mas resumindo, o cavalo que roda a economia do estado. Então, assim, é uma coisa muito valiosa, com bilhões de dólares, vamos falar assim. Mas, ao mesmo tempo, é interessante a gente entender uma realidade e ver o que a gente consegue dessa realidade aplicar numa outra. Agora, isso foi quando eu morei lá, né, 18 anos atrás. Então, hoje a gente observa, e foi até uma coisa que foi muito difícil para mim no início, eu chegar de lá e falar, preciso ver um raio-x desse cavalo. Tá doido? Você não é gente, não. Como é que você fazer um raio-x? Ah, tem que fazer odonto. Odonto? Dentista de cavalo? Como assim? De onde você veio com essa ideia? Então, assim, foram coisas que o pessoal foi entendendo que para atingir uma alta performance, um resultado de qualidade, precisa disso. E o outro detalhe, a questão de valor dos animais hoje. Antigamente, o pessoal pegava aquele cavalo mais comum, talvez sem papel, ia para a prova e tal. Hoje a gente vê animais em pista aí de R$1 milhão, de 500 mil reais, de 700 mil reais. Então, assim, o valor agregado também começou a facilitar essa abordagem técnica com mais qualidade, para a gente ter um diagnóstico melhor, os proprietários autorizando tratamentos cada vez assim mais eficientes, porém, por ser muito eficiente, ser de bons resultados, as terapias regenerativas, né, acaba que é um investimento alto. Então, assim, hoje eu vejo que a gente, nessa turma da elite, vamos falar assim, do cavalo, da competição, pessoal de prova, que leva a coisa dessa maneira, com animais que têm um valor zootécnico agregado, a gente vê que está muito mais tranquilo, o pessoal está aceitando mais, que realmente tem que ter esse cuidado para poder conseguir melhorar a longevidade do cavalo. Você vê a Dalia. Dalia é uma égua que eu colocava que não tinha lógica um animal de 19 anos tão limpa de lesão que nem era aquela égua. Teve vez que eu até fiz uma enquete no Cursos Equinos, né, no Instagram nosso, um raio-x de uma égua de 8 anos e uma de 18, perguntando qual que era qual. Porque não tinha cabimento. A égua tinha 18 anos, não tinha nada. E hoje em dia a gente vê animal Porto Futuro aí com 4, 5, tudo estrupiado. Você estava agora recente numa prova lá em São Paulo, eu estava lá até na semana, no dia que começou a prova, fazendo um vet check, que é uma coisa que antes o pessoal via como uma coisa muito doida. E hoje o pessoal não faz negócio em cavalo sem fazer um vet check para resguardar o investimento. Explica assim para as pessoas que não é do meio, que vai ter gente assistindo para nós, o que é um vet check? O vet check é um exame minucioso que a gente faz para ver a qualidade física e a integridade desse cavalo. Da questão de ortopedia, a gente faz testes clínicos, trota esse animal, flexiona, palpa toda a estrutura e traz ele para a questão de raio-x, a questão de ultrassom, a questão também de coleta de sangue, exame, para que a gente entenda qual que é a real saúde daquele animal. É igual um jogador de futebol que vai para a Europa que fala assim, ó, tá tudo certo, mas o cara vai ter que passar por um exame médico. Se ele tiver alguma lesão séria, o time não vai falar, pô, vou contratar um jogador para pagar 70 milhões de euros pro cara por mês e o cara tá com o joelho baleado para explodir. Então é a mesma coisa no cavalo. Até mesmo quando vai fazer seguro, né, tem que fazer esse vet check? Não, o seguro não. O seguro é só uma avaliação clínica mesmo. Para ver se o animal está saudável, se ele está bem. O vet check ele é muito voltado para a questão da ortopedia. Para se o animal tem uma qualidade articular, se o cavalo teve lesão, se ele teve fratura, se ele teve alguma fissura, alguma observação em cima disso. É um exame que envolve um tempo, né? Já leva umas 3 horas examinando esse cavalo, são várias projeções de raio-x, de ultrassom, e a gente emite um laudo. Em cima desse laudo, a gente vai, pelos achados clínicos e pelas imagens, a gente vai basear se o grau de risco do cavalo para esporte é baixo, médio ou alto. E aí vamos apresentar para o cliente, ó, esse cavalo é de alto risco devido a isso. Aí o cliente vai decidir se ele vai querer comprar esse cavalo ou se ele vai falar, não, alto risco eu não quero. De médio para baixo eu ainda vou.
porque é tipo uma garantia que acompanha o cavalo. E ele resguarda tanto o vendedor, que talvez ele está vendendo um cavalo que está bem, o cavalo vai embora, dá um mês, machuca, o cara, mas esse cavalo já veio machucado. Não, tá aqui as imagens desse cavalo, quando ele foi, não tinha essa lesão, isso aconteceu depois. Então resguarda tanto o vendedor quanto o comprador. E esse vet check, geralmente, nos negócios que é feito, porque você, o veterinário que faz vet check, você que recebe do vet check, geralmente como que é feita essa combinação? Combinado está combinado, de um jeito ou de outro, tem várias combinações, mas normalmente... Em média, o acordo entre, como se diz, o acordo entre o vendedor e o comprador, de maneira geral colocando, é o seguinte: não tendo nada, o comprador paga o vet check, tendo alguma coisa... Devolve o cavalo? Devolve e divide. Certo. Isso Entendeu? é uma curiosidade. Só que é uma coisa que tem que ser colocada antes, né? Mas normalmente a gente é acionado pelo comprador. Né? Uhum. Normalmente é acionado pelo comprador. Agora tem esse acordo que eles podem fazer entre eles. Ó, o vet check, e se der errado? Isso normalmente, mas negociação... Agora tudo vai do combinado deles. Do combinado deles. É. Divago, eu tenho um cavalo, certo? E eu quero ter meu cavalo em condições boas. Qual que são os cuidados especiais, os cuidados assim que não posso deixar de ter com meus cavalos? O que eu tenho que fazer nele, a rotina que eu tenho que fazer nele? Não estou falando de dia a dia, não, rotina normal. Tipo assim, vou dar só de maneira geral, vou dar só uma dica, tipo dente, né? De quanto em quanto tempo o ideal que eu sempre coloco é o seguinte: primeira coisa é a parte da sanidade. O cavalo, assim, vamos falar, esse cavalo chegou, fez uma seleção baseada no que você quer para esporte, selecionou a genética, nasceu esse potro. Nós vamos tratar um potro com a exigência nutricional de um potro, vamos tratar ele para ele crescer com a ração com a proteína maior, numa condição mais solta, o animal, o potro, melhor ele desenvolver solto. Beleza, esse animal vai ser domado, 2 anos e meio, vamos fechar ele na baia. Vamos adaptar ele a essa rotina nova, já vamos passar para uma ração, nesse momento, começar uma ração com uma proteína talvez um pouco menor, né? Adaptar esse cavalo nessa condição, a questão da vermifugação, vacinação, casqueamento. Para quê? Para que a gente mantenha esse cavalo saudável. Essa é a primeira coisa. Aí a gente vai entrar em cima dessas questões. Vamos trabalhar a odontologia, nessa fase de troca de dente a cada 6 meses. Explica para nós essa... Bom, te interrompi, pode continuar depois. Não. Explica para nós essa parte de odontologia, que muitas pessoas acham que não tem nem que fazer dente de cavalo. A odontologia, quando eu voltei aos Estados Unidos, assim, eu aqui na região, até que eu era, como se diz, meio que pioneiro, né? Tanto foi um punhado de vezes lá em casa. Foi um tabu para poder o pessoal entender que era necessário. Hoje a pessoa já fala que se não, o treinador nem pega um cavalo para domar se não mexeu. Justamente. Por quê? O que acontece? A arcada superior do cavalo ela é mais larga que a arcada inferior. E como a mastigação dele é lateralizada, ele faz ponta de esmalte superior que pega a bochecha, inferior que pega a língua. E toda vez que você aciona um cavalo no freio, ele tem o reflexo dele tentar serrar os dentes para ele se proteger. Nesse momento, essa ponta machuca ou a língua embaixo, ou a arcada superior machuca a bochecha e ele morde. Vira uma faca o dedo, né? Você põe o dedo lá, corta, né? Porque não tem uma oclusão certa. A arcada superior é um pouco mais larga e a inferior um pouco mais estreita. E aí ele vai lateralizando, faz uma ponta de cá e uma ponta de cá, porque não tem uma oclusão certa, entendeu? E aí o que acontece? O animal, comendo ração, ele começa a mastigar, ele belisca, ele abre a boca, a ração cai. Então aquele simples fato de você observar que seu cavalo, na hora de comer a ração, ele está deixando a ração cair, é porque ele está se pegando. Um cavalo que você está numa final de um timpene, você chega lá na prova, na hora que você está fazendo a curva, entra no curral, que você aciona o cavalo, ele beliscou, machucou, o que ele vai fazer? Vai defender. Defendeu, desligou do boi, seu boi passou embaixo de você. Então, é aquela história, o que ganha prova é detalhe. E uma qualidade dentária para o cavalo alimentar bem, uma qualidade dentária para ele ter uma maleabilidade ali no bridão, no freio, no qual ele não fica se defendendo, vai dar um resultado melhor na prova. Pode acontecer de problema de dente, o cavalo começar a emagrecer e ficar... Você está tentando dar uma ração boa, um freio de qualidade, e o cavalo só vai emagrecer. De maneira geral, tem cavalos que, assim, essa arcada superior mais larga é 100%, né, e a inferior mais estreita. Mas tem cavalos que não tem a mesa dentária que a gente fala alinhada. Então ele faz ganchos, tem hora que o cavalo talvez, ele também, além da questão de lateral, ele não tem oclusão rostral para caudal ali.
Por exemplo, o último dente dele embaixo, ele não tem o de cima para desgastar, então ele faz uma ponta aqui, ó. Da mesma maneira que esse aqui sobrou na frente, faz uma ponta para baixo. Que a gente fala do aceno do freio, que a gente vai tirando ali. Então, resumindo, um cavalo desse ele não consegue mastigar. Já teve um caso de um cavalo nosso lá, que até você que fez lá, que um dente foi comendo o outro, né? E aí acabou que foi prejudicando de cima, que já estava começando a quase entrar na gengiva. Entrar na gengiva, já estava... O grande problema é quando o cavalo, por exemplo, o cavalo por algum motivo, ele comeu um coquinho, alguma coisa, quebrou um dente, você tem que tirar e extrair esse dente. É um problema, por quê? Porque o dente embaixo não vai ter o de cima para desgastar. E aí ele vai começar a crescer. Junto com o crescimento do dente, vai também a polpa dentária ali junto. Então, se você tem um acompanhamento odontológico frequente, ele vai levantando, você vai abaixando. Agora, se esse dente cresceu desordenado, você vai chegar num ponto que você vai olhar e falar assim, eu vou só nivelar ele com os outros. Na hora que você nivela, ele vai sangrar, porque a polpa acompanhou. Então, no momento desse, você vai ter que extrair o de baixo. Olha só, você que às vezes está assistindo a gente e tem cavalo para cavalgada, um cavalo para você trabalhar no seu sítio e tal, é de carne e osso igual esses nossos aqui. Se você fazer os dentes dele, às vezes você tem um cavalo lá no seu sítio, lá, já estou falando nem o cavalo de competição, você tem um cavalo lá no seu sítio lá que está num pasto bom e ele não está conseguindo engordar, às vezes você dá vermífugo para ele, o cavalo não está conseguindo engordar, às vezes você está achando que está resolvendo o problema dele e é dente, né, Divaldo? Eu costumo falar que muito cavalo bom já foi descartado por conta de detalhe. E dente é um detalhe, entendeu? A gente nem falou do dente de lobo, né? Que é um dente vestigial, que aí ele fica exatamente no contato do freio. E ele é pequenininho, mas a raiz dele é funda. Então o cavalo pega ali, na hora que pega, ele briga. Resumindo, tá olhando o boi aqui, acionou o freio, ele já briga, já desliga. Então são detalhes que vão fazer a diferença. Você está com o cavalo numa baia, você paga inscrição cara, né, você ir numa prova, aí você vê um odonto. O valor dela, num cavalo que já trocou, vamos falar assim, a questão dos dentes de leite, tudo, que vamos pensar num cavalo aí de 4 anos e meio, 5 anos, na grande maioria das vezes é uma manutenção anual. Você falou o dente de lobo. Explica melhor para quem não entende essa questão, o que é o dente de lobo? O dente de lobo é um dente que ele é como se fosse, vamos falar assim, um siso nosso, que é um dente que ele é residual, ele não tem aquela função, tanto que ele é atrofiado, ele é o primeiro premolar superior e algumas vezes ele é inferior também, pode acontecer. E que é um dente que parece é uma pontinha, o dente do cavalo é um dente mais largo, né? Esse dente ele é pequeno, tipo parecendo o nosso canino. Que ele fica ali, algumas vezes, até voltado para frente, entendeu? E ele não tem função alimentar. Só que assim, para um cavalo que está solto, aquele dente não machuca ele. Só que para um cavalo que vai uma embocadura na boca dele, aí é a hora do problema. Então todo animal, quando você vai mexer com a doma, talvez aí depois que o cavalo já está defendendo demais, você vai e tira o dente. Só que o cavalo já pegou aquele hábito. Então, resumindo, o dente de lobo ele tem que ser tirado. Tem que ser extraído. Pode ser cavalo de fazenda, cavalo, tem que ser extraído. Tem que ser extraído porque vai dar uma qualidade melhor de manipulação da embocadura. Divago, vamos falar um pouquinho de nós, certo? Nós construímos uma amizade boa, que nós começamos a falar no início aí, e nós viemos aqui, curso, prova que você fez. Eu lembro até uma vez que tinha um cavalo preto, você estava de ideia de correr, te empente, você lembra disso? Kentucky chamava o cavalo. Chamava Kentucky? Rapaz, o Divago, eu pelejava para ele correr com nós, e ele, vou treinar primeiro e tal. Ah, eu tive um lucrinho nele, voou, né? Mas acabou que a gente fez uma amizade tão grande que você, uma égua também que a gente, é como se fosse da família nossa lá também, que deu muita alegria para nós, que foi a Dali, a gente não poderia deixar de falar, que você adotou ela também. Falou assim, ó, Iris, essa aí é tudo que for de parte de dela, clínica, você dorme, deixa comigo. Deixa comigo, que essa aí é comigo. E já fizemos uma amizade grande, nós conseguimos levar essa égua com 19 anos, 20 anos, né? Com 20 anos, ela morreu com 20 anos, nós conseguimos levar ela com 20 anos, ele falou que até fez um curso aqui, fez um comparativo, que ela não tinha lesão nenhuma, mas foi o cuidado, né, que eu tive com ela, mas também grande, eu até falo que mais do que eu, os cuidados que o Divago tinha com ela. Todo ano a gente fazia tipo um vet check nela, Fazia né? um vet check nela para poder ver se ela estava bem. Normalmente ele 60 dias de Barretos, né?
todo ano a gente fazia tudo, dava uma geral para ver se ela estava bem, uma égua que eu me lembro que foi uma vez ou outra pontual que ela mancou por conta de um detalhe ou outro, era um animal que era muito limpo, mas assim, um animal que também, a gente perdeu hoje um cavalo de 29 anos, que até morou aqui no Export, foi um dos primeiros cavalos alojados aqui, e eu falo que cavalo que chega nessa idade, ele chega porque ele tem dono, né? Porque senão ele não chega. É. Então, assim, o Íris, a Dalia, como se diz, me empresta a égua para eu correr. Era mais fácil brigar logo do que tentar pegar a égua emprestada. Para minhas filhas eu ficava regulando ainda. E assim, uma égua que eu sempre falava, assim, cara, essa égua, ela é meu showroom, né? Eu falava com ela de boca cheia. Falava assim, essa égua assim, é o orgulho que eu tenho, tanto que a minha foto do Instagram é com a égua. É com a égua. Minha foto do WhatsApp é com a égua. Até hoje, né? Então, assim, ela foi uma égua que marcou demais a gente, né? Assim, a rainha do Timpena, a égua mais importante, ganhou mais de 600 mil em prêmio. Então, era para mim, um orgulho e uma responsabilidade muito grande estar por trás de um animal dessa estirpe, né? Um animal dessa qualidade. E, como se diz, né? Deus prova para a gente que a gente não é invencível, né? E acabou que, resumindo, que nem você falou, ela acabou, chegou no ponto que ela teve uma patologia e, vamos dizer, veio a óbito ali, né? A Dalia, eu falo que na hora que ela chegou ali nos 18 anos, minha netinha nasceu. Aí eu falei, bom, ela nasceu, agora eu vou deixar a Dalia para a Júlia. Você lembra disso? E deixei. Eu pegava ela para correr semifinal, final e deixei. Ela foi embora com 18 carros no currículo, mais de 200 motos, sem contar trailer, premiação. Ela foi ganhadora nos 3 tambor, no Working Pen, no Run Short, no Team Pen, ela foi ganhadora. E eu falo que Deus preparou ela para mim, e a gente gostava tanto dela, que eu acho que Deus fez assim, ela tá sadia, tá bonita, que você lembra que ela veio para cá, tá sadia, tá bonita, tanto é que ela correu tambor em Frutal, estava aposentada, aí o Uli pegou ela para correr o tambor em Frutal, ficou em 3º lugar, foi para Iturama, que logo um final de semana depois correu o tambor na Iturama, nem lembro mais a colocação, mas eu acho que ficou por aí também, 3º, 2º, e por uma infelicidade, eu trazendo ela de Iturama, ela deu um machucadinho desse tamanhozinho, né, Divago? Desse tamanhozinho, um esfolado, não é nem um machucado mesmo, um esfolado ali, entrou uma ferpinha de madeirite, nós chegou, tirou, limpou aquilo lá e tal, entrou uma bactéria, que essa bactéria nós não conseguimos vedar, por quê? Porque eu acho que não era para vedar. Deus queria levar ela assim, sadia, do jeito que estava, bonita, não ficar velhinha aí, já não engordando mais e sofrendo. Você lembra que eu estava em viagem, né? E assim, a gente trabalha o ano inteiro, né? Saí de férias, mas na hora que foi a égua, eu falei assim, não, eu vou, como se diz, suspende as férias, vamos voltar para casa, né? E eu vim embora, isso foi na sexta que ela machucou, né? Na terça a gente atendeu ela lá, e a gente já colheu um líquido dela da bainha tendínea já purulenta, assim, que na hora que eu vi aquele líquido, eu falei, meu Deus do céu, essa infecção aí pode ser muito perigosa. E foi a leitura que a gente foi fazendo, foi acontecendo, né? O tendão não segurou, ela luxou, ela realmente, como se diz, tudo que era para complicar, e foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Então, assim, igual você falou, e é o que eu falo, a gente tem hora que pega um cavalo que quase arrancou o pé aí, e volta a correr e compete e ganha. E uma égua com um detalhe tão pequeno, coincidentemente eu peguei mais uns 2 cavalos numa situação dessa, só que na hora que aconteceu, sabe quando vem à tona assim? Eu já falei, não brinca com isso aí não, não brinca com isso aí não, assim, né? Já vamos entrar com perfusão, com tudo, porque pode ser que contaminou e assim, e se torna muito sério, né? Uma coisa que talvez no início era uma coisa pequena, mas igual você falou, parecia um raspadinho, ninguém imaginava que era para ser. Não, era desse tamanhozinho assim, ó. Né? Entrou a ferpa certinho, e a bactéria que não podia, né? Vamos dizer assim, né? Mas eu acho que é isso, você falou, Deus prova pra gente também que tem hora que fala assim, peraí, você está resolvendo muito pepino, dessa vez eu não é para ser não, para provar que a gente é mortal também, né?
Mas assim, foi uma das piores notícias que eu dei até hoje, disparado. Na profissão e é isso. E assim, mandei ela para casa, né? Que eu falei, essa a gente não vai enterrar aqui não, essa aí vai ter que voltar pro rancho. Nós enterramos ela lá Chamamos um dentro da caminhão pista. e mandei ela tá enterrada dentro da pista lá. E foi assim, né, no período que ela estava aqui em tratamento, a primeira coisa que eu falava pro Divaldo aqui era... Não deixar ela sofrer. Não deixa ela sofrer. Se você acha que não é para ser, não é para ser, não tem solução, certo? Eu não quero que ela sofra. Tanto é que o Divaldo sempre me acompanha, falando para mim, o que está acontecendo? 5 vezes por dia. Está acontecendo assim, deixa eu tentar isso. Não, nós vamos tentar mais isso. Ó, aconteceu isso. Chegou num ponto, né, Divaldo, que não teve jeito. A infecção foi muito forte. Ela assim, vamos falar assim, é um animal que... E o grau de dor dela foi muito alto. Ela estava chocando de dor, né? Por conta do grau de dor, a gente não está conseguindo segurar essa dor. O negócio falou, e também foi muito ruim. Essa aí, com certeza, ela deu várias lembranças, com certeza, muito mais, né, alegria, memórias, né, positivas pra gente, mas essa é aquela que você fala assim, pô, velho, mas tinha que ser essa égua para acontecer isso aí. Que eu tenho um cliente que perdeu uma égua que também muito importante para ele, que estava ganhando tudo na égua, a égua do nada deu uma cólica forte com torção de raiz mesentérica, assim, não teve o que fazer. Quando abriu o Marcão, abriu ela lá em Batatais, estava tudo necrosado. Aí ele virou e falou assim, mas como assim, Divaldo? Não é possível que não tem nada para fazer. Eu falei, não tem. Tem hora que infelizmente não tem. Aí ele virou e falou assim, cara, eu acho que eu trocava 10 bichos mil do Aras nessa égua. Não desmerecendo meus outros, mas eu falei, não, eu entendo. Divaldo, essa égua que você acabou de falar de um cliente, amigo seu aí, você falou da cólica. Explica para nós essa questão de cólica, como é que funciona isso aí? O cavalo, ele é um herbívoro monogástrico, né, diferente do ruminante, né, do bovino, que na rotina dele, normal, no campo, ele come 18 horas por dia gramíneas e fruta. Então o que acontece? É um animal que anda o dia todo, migra, se movimenta, come pouca quantidade o dia todo. Quando a gente tira esse cavalo do campo e leva ele para a cocheira, a gente muda demais essa rotina dele. Primeiro, a gente fraciona a alimentação dele, que era pouquinho o dia todo, 18 horas por dia. A gente passa a fazer em 4 vezes o trato. Quer ver? Deixa eu só, assim, um pouquinho, porque muita gente fala que cavalo come demais. Mas a gente repara que cavalo, onde tem um rapado aqui, ele fica ali comendo pouquinho para ele comer o dia todo, é isso? Ele vai, o trânsito intestinal, o trânsito gastrointestinal do cavalo, ele é de 48 a 52 horas. O que eu estou querendo dizer? O que ele comeu até sair são 2 dias. Estando tudo em ordem. Entendeu? Então, assim, quando a gente tira esse cavalo, eu falo que cavalo, a rotina e adaptação acompanha a equidicultura. O cavalo tem que ter rotina e tem que estar adaptado, porque senão dá problema. Quando você tira ele do campo e leva ele para a cocheira, você fraciona essa alimentação em 4 tratos. Normalmente começa com um concentrado cedo, 3 horas depois um volumoso, outro concentrado 1 hora e no final da tarde mais volumoso, certo? Beleza. Concentrado, o cavalo não foi feito para comer concentrado. O desenvolvimento dele não foi para comer ração, foi para comer capim. A gente dá a ração para melhorar a vistosidade. Concentrado, para quem não sabe, é a ração. É a ração. Para melhorar performance, certo? Só que ele não foi feito para isso. E aí vem um agravante. O cavalo não vomita. Ele não consegue colocar isso para fora. Então o cavalo que tem uma sobrecarga, tem algum problema gástrico inicial, ele não consegue vomitar. Então ele vai distendendo, vai dando dor. Aí deu dor, o que acontece? Começou a ter o desconforto e ele primeiro não come. Você vai pôr a ração, o cavalo não come. Você vê que normalmente um cavalo quer comer o carrinho de ração, se você deixar. Aí você vai chegar com a ração, você põe a ração no coxo, o cavalo não quer comer. Isso já é uma informação gigantesca. Por que ele não quer comer? Tem alguma coisa errada. Você tira essa ração. Aí vamos supor, esse cavalo, se ele não for atendido rápido, esse desconforto que é pequeno vai aumentando. Aí ele já começa a querer rodar em círculo, olhar flanco, cavar, querer deitar. Mas o mais perigoso, rolar. Por que o rolar é perigoso? Que nessa questão que a gente falou, ela torceu a raiz mesentérica, a artéria que irriga o delgado. Necrosou o delgado inteiro. Por que que... E foi muito rápido. Delgado para a palavra corriqueira nossa, alça intestinal, as tripas. As tripas. Então o que acontece? O cavalo, quando ele tem desconforto, ele baixa a motilidade. Ou senão ele até para a motilidade. Então, se ele rolar, ele desloca ou ele torce.
Um cavalo saudável, você solta na pista, ele corre ali, deita, rola para os dois lados e não dá nada, certo? Mas ele está hidratado e ele tem motilidade. Um cavalo com cólica, ele não tem hidratação e não tem motilidade, por isso que não pode deixar o cavalo deitar e rolar, porque ele complica a situação. O que antes era só uma sonda resolvia, vira uma cirurgia. Explica a motilidade aqui para quem não sabe. Motilidade é a movimentação da alça para o alimento, para as fezes passarem ali. Certo. Você vê que quando você mata um carneiro no negócio, você vê que o intestino fica mexendo, né? Aham. Seria a motilidade. Motilidade. Qual que é uma outra doença assim bem frequente que a gente tem que ter muita preocupação também? Os dois nomes que assombram aras é cólica e laminite, que são as patologias que mais assustam e que a gente mais perde cavalo por conta delas, vamos dizer assim. Fala um pouquinho da laminite para nós. A laminite ela é uma podermatite asséptica difusa, é um termo técnico, né, mas é uma inflamação no casco, de uma maneira como um todo, e não local. Vamos pensar numa inflamação local. Uma pedra que o cavalo pisa que machuca só num canto. Um cravo que você bate apertado ali, que você pica o cavalo, que machuca só de um lado. A laminite é a mão toda. Uhum. E as duas. Por que é mais frequente na mão do que nos pés? Porque 60% do peso do cavalo está na frente, 40% está atrás. Por isso que é mais frequente a laminite na mão, que é onde tem mais peso. O cavalo que fratura a mão, ele levanta ela, aí ele vai botar o peso dos 60% em cima de uma mão só, certo? Laminite traumática, por conta disso. Então, toda vez que um cavalo tem uma lesão séria numa mão, você fala, gente, eu tenho que fazer esse cavalo apoiar, porque senão ele vai desenvolver um problema na outra mão por conta desse apoio. Então, a laminite, a etiologia dela é diversa, pode vir por complicação de vários tipos de infecções, como retenção de placenta, como pneumonia, como uma enterite, como uma colite, que são infecções intestinais, uma cólica com distúrbio vascular também, um cavalo que trava, aquela miopatia, pode virar uma laminite, uma laminite traumática. Então são várias etiologias, só que o problema em si é um só, que é essa questão dessa inflamação geral ali na lâmina do casco, que é o que gruda o casco na falange, que é o que, semelhante com a gente, é o que cola a nossa unha no dedo, é a lâmina que segura. Você falou do cavalo travar, entendeu? Uhum. Do cavalo travar. O que leva a esse cavalo travar? Como funciona isso? A miopatia por exercício, né? Ela, ou a azotura, ou o cavalo travar, que é um termo mais coloquial. Esse aí que nós estamos falando é aquele... Mal de segunda-feira. Na língua popular nossa, mal de segunda-feira. É o seguinte, por que é o mal de segunda-feira? O cavalo que ele tem uma rotina de trabalho, ele pega e deposita energia na musculatura em forma de glicogênio, porque ele já está acostumado que ele vai ter que usar. Por que acontece a miopatia? Por dois motivos. Falta de equilíbrio nutricional e trabalho. Por exemplo, na época dos cavalos de carroça, do rolão de milho, lá que falava mal de segunda-feira. O cavalo come rolão de milho, para sábado e domingo. Muita energia, milho. Deposita, na segunda-feira cedo, nos primeiros 15 minutos ele vai e trava. Por quê? Ele quebrou aquele glicogênio, mas era muito. O substrato daquele ácido lático é uma cãibra. Só que no quarto de milho parece que trava só as pernas, né? Mas na verdade é geral. Só que como a musculatura do quarto de milho é mais forte, dá essa impressão. Aí o que acontece? Esse ácido lático ele acaba se tornando tóxico ali, sobrecarrega, faz lesão muscular, isso tudo cai no sangue, passa no rim, o rim se perde, começa a inflamar, o cavalo que urinava clarinho começa a urinar suco de uva, que é a hemoglobinúria, né? Que é o principal sintoma do cavalo travado. O que é Fala hemoglobinúria é o sangue na urina, né? E aí o que acontece? Isso pode gerar uma laminite por conta da toxemia? Sim. Então a laminite pode ser uma complicação da miopatia se não for atendido com cuidado. Então, resumindo, se eu quiser dar uma ração com um alto teor de energia para um cavalo atleta, eu tenho que trabalhar ele. Cavalo atleta não para. Na pandemia eu falava muito pessoal, não tem prova, mas não para de montar nos cavalos. O condicionamento de um cavalo, cardiorrespiratório leva 2 meses, músculo tendíneo 4 meses e ósseo 8. Então se você para o cavalo 100%, você leva 8 meses para você conseguir voltar ele à atividade. Só que o que você consegue ver é o cardiorrespiratório, o cavalo está batendo. O resto você não consegue ver, você vai ver em lesão. É a hora de uma tendinite, é a hora de uma desmite, é a hora de uma fratura, uma fissura. E lembrando que ele é de carne e osso, né? Porque entendeu? Tem gente que rotina, monta, tem gente que chega aí você vai prova, equilibrar. Monta. Aí outro detalhe, cavalo novo trabalha muito, porque ele está aprendendo. Cavalo idoso, cavalo já pronto, ele condiciona, ele não trabalha. Você põe ele no boi uma vez por semana, ele fica no rodador. Você não precisa botar ele para laçar, que nem a gente está na pista aqui, o cavalinho preto meu, laçou 2 bois certinho, acabou o treino.
né? Você quer laçar para morrer, aí, resumindo, mais cavalo, não precisa. Você vai levar o cavalo até ele errar, até ele fazer uma lesão? Então, o cavalo experiente, ele condiciona, ele treina uma vez por mês. Se você quer ter um cavalo bom, né? Isso aí eu posso falar que eu sou treinador. Se você quer ter um cavalo bom, você tem que respeitar os limites dele. Eu costumo brincar com a turma o seguinte, eu falo, rapaz, já viu o menino que gosta de bola? Já, tem um monte, né? Põe ele para jogar bola 7 vezes por semana, 10 horas por dia. Ele não quer Ele fazer toma mais. birra da bola, porque quer tudo menos bola. Cavalo é igual. Tem cavalo bom, quanto mais descansado, parece que melhor ele fica. É dessa forma mesmo. Entendeu? O cavalo trabalha gostando, ele olha aquilo e fala, nossa senhora, eu tava com saudade de fazer isso. Wagner, assim, vou voltar só um pouquinho atrás que nós falamos. Então, resumindo, para mim, o que eu devo ter cuidado com o meu cavalo. Eu tenho que fazer dentição dele. Nutrição, vermifugação, vacinação. Vacinação. O que é vacinação? Nós não falamos disso, só para as pessoas entenderem. A vacina são as vacinas que o cavalo tem que tomar. Existem algumas que são para trânsito obrigatório, que é lei para tirar o GTA, né? Uhum. Que é a de influenza, mas além disso é bom tomar, eu recomendo a vacina de raiva, alguma polivalente aí, que tem no mercado várias aí, que tenha tétano, que tenha encefalomielite viral, normalmente ela tem a influenza também, e uma que eu gosto muito é que tem o herpes, porque o herpes, o cavalo vacinado de herpes, a gente observa que ele tem menos oscilação de imunidade, então ele acaba tendo menos afecções oportunistas. Por exemplo, se o cavalo viaja, o estresse da viagem abaixa a imunidade, aí ele desenvolve uma babésia, aí ele desenvolve um garrutídeo, por conta dessa imunidade baixa. Eu não vacilo garrutídeo, mas todos os cavalos que estão na minha mão, os meus cuidados e da equipe nossa, a gente sempre faz herpes. A gente observa que cavalo vacinado para herpes tem um índice muito menor dessas baixas imunológicas e, consequentemente, menos incidência de garrutídeo, inutaliose ou babesiose, por conta dessa construção de imunidade. E é muito individual, outra coisa que eu gostaria de colocar. Não existe receita de bolo, não existe protocolo. Cada cavalo tem uma qualidade intestinal e, consequentemente, uma exigência nutricional. Eu tinha um cavalo aqui gigante que comia 3 kg de ração e ficava bonito. Tinha um outro que era menor, comia 5 e não engordava. Então, é muita coisa envolvida. Você falou desse parceiro nosso Organite, essa questão da saúde intestinal. O probiótico para melhorar, você vai dar um suplemento, dá um probiótico, melhora a flora desse cavalo, vai melhorar até o resultado da ração em si. Aí, não, eu quero dar um suplemento top, o Muscle Horse Turbo, por exemplo, da Organite, e aí meu cavalo come um feno C e uma ração farelada ruim. Vamos primeiro fazer o básico. Uma ração boa, um feno de qualidade, uma vermifugação, uma vacinação, um ferrageamento e um casqueamento para evitar lesão. Né? O ideal, que você falou, é construir o cavalo. A Dali, a gente tinha um zelo dela, a gente não tratava, não apagava fogo nela, a gente não deixava a fagulha cair no chão. Então, por quê? Acidente acontece, mas quando está tudo muito redondo, é muito difícil de acontecer. É muito difícil. Tanto é que ela ficou 20 anos sem problema. Nunca teve nada. Entendeu? E assim, é isso, cavalo é isso. Rotina, adaptação, a gente manter essa condição, deixar ele ser cavalo, né? Tratar bem, a gente vê nessa questão do bem-estar animal aí, que esse trem na bruta, isso aí passou, né? Não está na moda mais, não funciona assim, né? O cavalo inteligente, principalmente os inteligentes, né? Se ele vê que ele tá exagerado ali, ele já apela, ele já esquece o boi e vai brigar com você, né? Ele perde a graça. Então tem que ter muita cautela, ser muito sério e levar a coisa muito profissional, né? Olha só, eu tenho um cavalo, ele tá gordo, bonito, certo? Eu quero ter um cavalo gordo, bonito. Qual que é os cuidados que eu tenho que ter ele para mim competir com ele? Não, essa pergunta, vai. Até no vet-check que eu fiz agora lá em Patrocínio Paulista, eu falei do cavalo, até do amigo nosso, Dudu de Brasília, que estava vendendo. Falei, Dudu, isso aí é o cavalo para mim de esporte. É um cavalo que começou a cobrir a costela, está enxutão, tal. Por quê? O cavalo gordo, o cavalo, como se diz, musculosão, aquele quase fisiculturista que a gente fala, né? É o garanhão aposentado. Ele já não está correndo prova. Então não tem tanto problema, ele não tem tanto impacto ali mais. O negócio dele é produzir sêmios, no caso de uma égua é parir, então está mais tranquilo. O cavalo atleta, ele tem que estar enxuto, porque o peso vai sobrecarregar a articulação. Então quanto mais enxuto o cavalo tiver, muita gente fala assim, nossa, mas que égua gorda? Eu falo assim, não, barriguda, não é gorda.
Aquilo é fibra ruim, é feno ruim com fibra que leva 3 anos para digerir, né? Brincando. Mas fica aquela barrigona. Você vê os cavalos de corrida você olha, parece um cachorro galgo. Você passa na linha do externo, na virilha, assim, reto, esse cavalo tá passando fome. Não tá de jeito nenhum. A nutrição dele é extremamente efetiva. Mas se o jockey é desse tamanhozinho para não ter peso, eu vou botar 50 quilos de feno na barriga dele. Então o cavalo de competição, ele é enxuto. É uma briga que eu tenho com meus clientes, toda vez eu falo assim, ó, vamos emagrecer. Não, Divago, mas de ser o quê? Eu falei, vamos emagrecer. Porque não pode o cavalo gordo. Pelo menos, se o cara quer um cavalo gordo, bonito, mantém ele pelo menos mantém fisicamente condicionado. Né? Porque... não tem prova, vai pro rodador, vai pra piscina, só galopa na pista sem boi, pega o cavalo também, ainda mais cavalo que viaja muito em trailer, em prova, pega o cavalo, vai andar no meio do pasto, para poder desligar a cabeça dele, ele relaxar, porque senão o bicho já vem pra pista olhando pra brete, que nem esse cavalo preto com a minha menina, ele vai ali, ele vai de boas, ele entra aqui na pista, ele já parece que vira chavinho. Falou, opa, tem o brete ali, vou laçar. Já não é um cavalo assim. Eu até brinco, para o menino montar tem que ser na pista de lá, mas de cá ele já entra outro cavalo. Dali, quando chegou em casa, ela era nova, ela chegou com um taio assim na coisa dela, que ela tinha tanto medo que a gente puxava assim, que ela chegava até a tremer. O trabalho que eu fiz com ela aí foi uns 6 meses andando nas canas, com abridão, comprei um abridão. Calma. Comprei um abridão daqueles de burro, aqueles abridão grossão, e que tem aquele apoiador do lado, que aí você puxava, apoiava do lado, até ela sentir confiança comigo, daí para frente que ela foi. Você como treinador, a gente tem o João Paulo aqui, treinador nosso aqui também, como se diz, prefere chucro. Entrega chucro. É melhor do que mexido, cheio de mania por ter sido mal mexido, né? Porque aí aprende a defender, que fica com medo. É igual se você aí a paciência tem que ser triplicada, demora bem mais. Né? Divago, e eu também sei que você tem uma menininha que gosta muito de cavalo, né? Tem demais, como se diz, na época que eu comecei com você, as pequenininhas eram a Dani e a Yuli, né? Que agora 2 médicas formadas, que eu tenho que te dar os parabéns, porque foi suado e arrancado do cavalo, né? Quando elas formaram, eu falei, eu vou te mandar um troféu diferente do que você ganha em prova, porque... Formar 2 em medicina no lombo de um cavalo e no curso não é para qualquer um, não. Mas eu tô indo, e a minha tá aqui, ó. Eu chamo ela lá para nós. Vem cá, Pietro, chega para cá. Vem cá. Quase não gosta de cavalo, né? Falou aí pro tio. Tudo bem? Oi. Pietra, a questão do cavalo, você gosta de cavalo? Sim. Gosta? Qual que é a modalidade que você mais está gostando hoje de fazer? Ranchort. Ranchort? Olha que legal. Entendeu? É emocionante, né? Você ali tocar o boi aqui. Como é que chama seu cavalo mesmo? Neguinho. Neguinho, né? O cavalo chama Neguinho? Oh, legal, hein? Você gosta muito desse Neguinho, né? Uma hora você deixa eu montar nele? Deixa. A Pietra entrou lá no barretão comigo, no cavalo, não foi? Deu sorte. O tio de Lima tava descendo o buracão lá, vamos comigo, você pupa no cavalo. Como é que é? Foi na final ou foi o dia que eu dei a voltinha? Foi na final, né? É verdade, foi na final mesmo. É legal. Eu cheguei lá nos bastidores do Barretão, que a gente presta serviço, é outra, que nem eu falo, assim, acabei que eu não agradeci isso ainda, né? Já agradeci várias vezes por você, mas hoje eu não pontuei, mas eu faço questão. É que com isso tudo, né, andando com ele todo da tarde de trailer, começando e conhecendo gente, a gente foi começando a ser conhecido pelo pessoal, o pessoal respeitando o nosso trabalho. Mas foi mérito seu. E a cereja do bolo, a gente foi convidado para compor a equipe de Barretos na festa do peão. Aqui, ó, camisa de lá. Dr. Kiko, que eu agradeço demais, assim, a gente tem essa parceria forte, mas no qual, como se diz, o Iris foi quem foi abrindo essas portas para mim aí, que eu tenho uma gratidão aí, como se diz, eterna. Não, mas isso aí a gente só deu um empurrãozinho, depois foi tudo mérito seu. Porque se você não fosse capaz, você não estava onde está hoje. Mas eu fico muito grato, porque assim, a gente tem que entender que, eu falo isso assim, muito para os meus alunos de curso, para a minha equipe, é que a gente não basta ser um bom técnico, né? Ser uma pessoa que é um bom profissional, tecnicamente falando. Eu digo que em qualquer área de atividade nossa, a gente tem que ter relacionamento, a gente tem que ter, né, gratidão pelas coisas que acontecem. E no cavalo não seria diferente. Eu conheço vários veterinários que são muito competentes, mas que não são muito bons de relacionamento, que acaba que não consegue entrar no mercado, né? E outros também que são muito bons de relacionamento, mas tecnicamente são falhos e acabam também não entrando. Então, acho que esse equilíbrio do relacionamento, da gente
querer bem as pessoas, ser honesto, ser firme ali, né? E estar sempre junto e transparente, eu acho que também ajuda bastante as coisas darem certo, né? Divago, eu tenho um orgulho, mas orgulho mesmo, de ter abrido várias portas para as pessoas, inclusive o Cleitinho de Oroeste, quando começou a coletar embrião, me procurou da mesma situação sua. Ô Iris, eu quero começar, eu quero coletar umas éguas suas, porque só de eu estar coletando umas éguas suas, tenho certeza que vai abrir porta. Abriu hoje, né? Então, eu lembro até hoje, o primeiro ano nosso, esse ano foi o segundo ano de Barretos, que na hora que você me viu lá com o Dr. Kiko, com o Kaká, ele falou assim, aí sim, agora agora a equipe está você completa. chegou aonde você tinha que chegar, agora deu certo e eu fico muito grato, porque assim, é o tranco que a gente vai passando na vida, nem tudo é só alegria, depois que, igual você falou, o pessoal vê tudo acontecendo, tudo montado, fala, nossa, mas acabou que deu muita sorte, né? Eu falo, que a sorte é a gente trabalhar, a gente ter pessoas boas no nosso caminho que ajudam a gente, e aí as coisas vão acontecendo. Tanto é que a hora que eu quis fazer esse bate-papo com o Divago aqui, é uma pessoa muito ocupada, que ele atende direto, ele não tem esse tempo que ele teve aqui para nós, não. E eu falei com ele, vai ser na hora. Eu falei, Divago, talvez nós vamos ficar a tarde inteira aí com você. Ele falou, sem problema, só pode falar o dia que é. Nós marcamos o dia, né, e nós estamos aqui fazendo esse bate-papo. Muito obrigado, Divago, por ter recebido a gente aqui na sua clínica, no rancho. Para ser certo, isso aqui é tudo, né? Clínica, tudo. Rancho, sem treinamento. O quintal de casa. Quintal de casa. Muito obrigado você ter recebido a gente aqui, ter passado essas informações para os ouvintes nossos aí, que eu tenho certeza que teve muita coisa que as pessoas vão aproveitar aqui, e fizemos até um outro vídeo, né, que vai ser futuramente lançado no YouTube, né? No Instagram. Clique aqui e se inscreva no canal para não perder esse vídeo. Mais para frente, né, esse vídeo vai estar aí também falando da estrutura nossa, do export, como é que funciona, e eu já deixo aqui, a gente totalmente disponível para qualquer enquete que o pessoal venha no seu canal, no seu Instagram, a ter dúvida a respeito de alguma coisa, alguma questão de alguma patologia, alguma questão envolvida cavalo, da parte de cavalo de esporte, que você queira me dar um toque, Divago, eu preciso que você responda uma pergunta para mim aqui, tá? Eu estou à completa disposição aqui para a gente estar trazendo essa informação, que eu acho que é interessante o pessoal conhecer os bastidores, né? É o famoso fundo dos bretes, né? Porque na hora que tá tudo na frente ali, vai de uma forma. E qual que é o seu Instagram, Divago? Porque de repente a pessoa pode até perguntar direto no seu Instagram. Eu tenho o Instagram meu de cursos, que é o Cursos Equinos, Dr. Divago Barcelos. Tem o meu pessoal, Divago Barcelos, e tem o Export Center, que é o nosso da estrutura. Então ela fala, mas é um monte de Instagram. É o meu pessoal, o do CT e o meu de publicação. O Dr. Divago Barcelos, eu posto muito conteúdo de atendimento que a gente faz, de tratamento, de evento que a gente viaja para poder prestar serviço, né? E é isso aí. Se vocês quiserem também entrar em contato com a gente por esses canais aí, pode estar chamando, que a gente está disponível lá para poder tirar qualquer dúvida. Divago, se caso uma pessoa tem uma criança, a Pietra aí, ó, que quer pôr no cavalo, aqui tem espaço para isso? Temos a equitação, professor João Paulo Marchiori, que é do Dome Home, tem até um canal no YouTube aí, tem o Dome Home do Instagram dele também. Ele é o nosso professor de equitação, nosso treinador de cavalos. Tem criança a partir de 4 anos de idade e adultos também que querem aprender. A gente tem animais mansos disponíveis, com equipamento de segurança. Comentei que agora a gente também, em parceria com o Ecocentro, a gente tem uma ecoterapia para essas crianças especiais, para pessoas que precisam desse cuidado especial, a gente presta esse tipo de serviço também. A ecoterapia também está aberta aqui com vocês aqui, ou tem que procurar as... A ecoterapia é em contato com o Ecocentro. Só entrar em contato com a gente que eu passo o telefone da Ana Paula, entra em contato com eles e já agenda tudo lá. Aí, treinamento, quiser laçar um bezerro, quiser fazer um tambor, aí é com vocês. Short, só entrar em contato que estamos aqui disponíveis. Quiser que atende um cavalo, quiser mandar um cavalo, estamos... Beleza. A gente vive de cavalo aqui. Fala o seu telefone para o pessoal aí. Meu contato é 34 99962 6960. Tá? Esse é o pessoal meu. Precisando, pode entrar em contato. É isso aí, ó. Nós tivemos um bate-papo com o Divago de LimaCast, né? E espero que vocês tenham gostado muito. Teve muitas informações importantes. Me siga lá no Instagram, Iris de Lima, com 2A no final. Falou? Valeu, de Lima. Obrigado. Viu? Falou. Eu que agradeço. Valeu. Vamos tirar uma foto com nós agora, Pedro. Senta aqui, ó. Aí.